Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Sérgio Braga. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a essa edição do Tempo e Dinheiro, dia 2 de junho de 2025, com muitas informações, principalmente destacando a questão relacionada ao tempo, à política, à economia, nessa semana que tem muitas informações e muitas decisões a serem tomadas, principalmente lá no Planalto Central. Com relação ao clima, lembrando mais uma vez que nós temos todas as informações, a expectativa de um inverno bem mais rigoroso depois dessa amostra grátis, por dizer assim, dessa temperatura que caiu nesse mês de maio, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com registro inclusive de neve. O outono termina, o inverno começa oficialmente no próximo dia 20 de junho. Esse, sem dúvida, é um dos destaques também dessa edição. E na política nós temos outras informações falando exatamente sobre investigações em relação ao INSS, ao roubo do INSS, que passam agora à esfera do STF, do Supremo Tribunal Federal. Além, lógico, das cotações, das informações do mercado cambial. E, sem dúvida, a participação direto conosco lá do Mato Dentro, aqui na região de Campinas, de João Batista Olive, que já está conosco. João, boa tarde para você. Muito boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Estou aqui no meu Mato Dentro, com a graça de Deus. E o dia está bonito aqui, hein, Sérgio? Começou muito frio. Aliás, você vai falar já sobre esse momento cebola do clima, né? Começa muito frio, depois aquece. E aqui está, assim, um dia maravilhoso. E nós temos, como você disse, notícias recheadas nessa edição do Tempo e Dinheiro. Então, Serginho, em frente! Vamos em frente. Lembrando mais uma vez com relação ao clima, né, nós temos a previsão do tempo que tem, mais uma vez, chuvas intensas na região sul do Brasil, boa parte do Brasil com tempo firme, mas uma nova frente fria provoca temporais principalmente na região sul. Ao norte, as chuvas já vêm com frequência, mas toda a faixa litorânea do Brasil é tomada por chuvas intensas a partir dessa semana. Melhora um pouquinho, depois volta a chover, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, na capital, a previsão é aquela, né? Coloca a roupa, tira a roupa do efeito cebola, que exatamente dessa forma saí da capital, voltei, eu vim aqui para o estúdio em Campinas, né? Lá estava friozinho durante a madrugada, esquentou e agora chegando aqui em Campinas a temperatura na faixa dos 25 graus, bem ensolarado, ou seja, a semana vai ser exatamente essa. Coloca uma roupa, tira a roupa, o efeito cebola fazendo parte exatamente dessa situação. Nós temos o destaque também do jornal o Globo falando sobre a questão política, da retomada do julgamento sobre a regulação das redes sociais, ou seja, será que vem censura por aí das redes pelo STF e é vista como reação às sanções dos Estados Unidos. João Batista Olive, será que de fato teremos censura? Não, isso é claro que eles estão armando para censurar. Eles querem, de alguma forma, nos controlar. Né? Eles controlando ali o Facebook, o YouTube, o Instagram, eles nos tiram do ar, sim, esse é um jeito. Né? Mas, evidentemente, que enquanto eles não nos tirarem do ar, nós vamos falar sempre em defesa da liberdade. Agora, liberdade é você falando aí que as pessoas vão tirar a roupa. Não, vão tirar a blusa, né, Sérgio Braga? É, exatamente, a cebola, João Batista, cebola. Mas falando em frio, olha a imagem que nós temos lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, na verdade do extremo leste, lá perto da Lagoa dos Patos, lá de Jaguarão. Olha o frio, gente, que estava lá pela manhã, né? Abaixo de zero, deu essa geada, deu para escrever no gelo no carro.
Mas, como o Sérgio já disse, a temperatura vai esquentar. Depois vem uma nova chuva e o Ronaldo Coutinho vai nos contar como é que vai ficar o tempo nesse instante. Essa é a nossa abertura. E você, claro, né, Sérgio? Tem os nossos destaques, que são as nossas bandeiras. É com você. Exatamente. Também o destaque de hoje é a mobilização, né, pela securitização no Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos duas bandeiras hoje. Essa que representa exatamente a securitização, que é um pedido que não foi atendido, infelizmente, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo governo, né, aos produtores que estão endividados lá no Rio Grande do Sul. E a nossa bandeira, que é o nosso objetivo, é a nosso orgulho, sem dúvida nenhuma, principalmente em relação àqueles que produzem alimentos desse Brasil para o brasileiro e principalmente para o mundo. Com esta mensagem, essa bandeira que o Brasil vencerá, damos início a essa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, dia 2 de junho. Bom, seja bem-vindo a esta edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, dia 2 de junho. Vamos aos principais destaques dos analistas do T&D. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Semana começando, João Batista. Semana começando, tempo nublado no Paraná, tem indicação de chuvas. Hoje está mais quente que nos dias anteriores. Amanheceu em uns 10, 12 graus. Semana passada chegou a 5, 6. E vamos lá, com o mercadão de soja em Chicago, o dia de começando com liquidação, perdeu os 10,20 do suporte no setembro, está com 10 dólares de suporte, vamos torcer que não perca esse aí, porque o clima segue favorável, foi um clima bom aí nos últimos dias nos Estados Unidos, plantio acelerado, mercado acreditando que agora à tarde aí o plantio já venha lá em cima. Com isso, o mercadão da soja aí segue na defensiva lá em Chicago, o pessoal vendendo soja, comprando milho, vendendo soja, comprando trigo, está tendo trocas de posições. Isso é movimento técnico hoje. E aqui no Brasil, para segurar ainda mais o movimento, temos dólar em queda. Então, pela manhã, aí, os comentários são de quase nada negociado, pouco negociado, somente aquele que precisa caixa imediata está fazendo. Semana começando calma aí, João Batista. Até daqui a pouco no Tempo Dinheiro. E o destaque é a chuva que pode vir com força aqui no sul e até alguma chuva não muito comum em partes do Sudeste e Centro-Oeste. Detalhes na previsão. Bom, e o nosso destaque na política é o Lula falando que está bonitão. Ele falou que ele vai ficar bonitão. Se ele estiver bonitão até ano que vem, ele vence a direita. Semana passada ele caiu, né? Uma crise de labirintite. É o que dizem, ninguém viu, ninguém prova. Ele diz, não, problema de labirintite. O pessoal diz outra coisa, mas deixa lá. Em contrapartida, o Estadão, em editorial, já respondeu: Lula não passa de um profeta de Araque. Esse é o meu destaque já nos meus comentários, Sérgio. E no mercado do boi gordo, o mês de junho começa pelo menos com uma reação, um esboço de uma reação positiva. Será que os preços vão se firmar? Hoje, no mercado futuro, lá na B3, as negociações apresentam variação positiva, é um bom sinal. Junho, 316,25, sobe 1,18%. Julho, bate os R$327, alta de 1,76%. Olha agosto, R$330, alta de 1,59%. Setembro, R$336, alta de 1,60%. Alta para o boi gordo a futuro na B3, alta no mercado físico apurado pela Scott Consultoria. De 32 praças, hoje 5 apresentaram alta, todas as praças do MT, daqui a pouco a gente vai confirmar as cotações, mas antes, olha só, estabilidade por enquanto na referência de São Paulo, boi comum a prazo já descontado, R$ 297,50. No Rio Grande do Sul, a região oeste, quilo a prazo R$ 10,65, em Pelotas R$ 10,75 no aprazo. Ao sul da Bahia, R$ 266 também no boi comum a prazo. Mas vamos aproveitar, vamos lá, Gleidson, aquele giro pelas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago, com a soja que recua 0,46% nesse momento, a 10 dólares 36,13. Milho estável, 0,02% a 4 dólares 44,10. Trigo sobe 1,85 a 5 dólares 43 mais 87.
Quanto à Bolsa de Nova York, o café que vinha pressionado nos últimos dias, nesse momento tem alta de 1,12% a 346,28. Quanto ao café robusta na Bolsa de Londres, recua 0,67 a 4.472 dólares por tonelada. Sobe o arábica, cai o robusta em Londres. Açúcar, 16,93, queda de 0,70% nesse momento. Algodão, a 66,54, alta de 2,29%. Algodão sobe, o petróleo sobe também, ou o petróleo sobe e empurra o algodão. O petróleo, nesse momento, uma disparada com relação às condições, aí, principalmente geopolíticas, né? Mais uma vez o ataque da Ucrânia, a Rússia, destruindo aviões, isso está sendo colocado na ponta do lápis também. A 62,61, 3% de alta para o petróleo. Ouro a 3.398 dólares por tonelada, tem alta de 2,5%. Quanto ao mercado cambial, o dólar nesse momento a R$ 5,69,45, recua 0,49%. Já o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, alta de 0,05%, estável, 137.102 pontos. Repetindo mais uma vez, Cleidson. Soja na Bolsa de Chicago a 10 dólares e 36, a queda de 0,46%. Café em Nova York sobe nesse momento 1,26% a 346,75, portanto, alta para o café em Nova York e recuo para o café na Bolsa de Londres. Bom, João Batista Olive, volto contigo aí que você tem um convite especial, inclusive, para todos que nos acompanham, né? Que é aquela questão toda voltada, né? Principalmente aqueles que nos acompanham no dia a dia, né, João Batista? Fazer ao vivo a gente comete algumas escorregadelas. Você falou que o ouro por tonelada. Você sabe mais do que eu. Onça Troy. Tá vendo? Tá vendo? 32 gramas, João. E lá na BMF, o Sérgio, né, a gente trabalhava na BMF há X anos atrás e ele cuidava do ouro. Nós fizemos um programa sobre ouro e é uma especialidade dele. Ele sabe que o ouro é medido por onça Troy, né? É medido, Sérgio? Como é que é mesmo? Exatamente, é peso, viu, João? É peso. E quanto pesa a onça A Troy? medida, 32 gramas. 32 gramas, exatamente. Tá valendo quanto? Uma onça quanto vale equivalente a 32 gramas. Conferindo de novo, quanto está aqui, Gleidson, só coloca de novo aí. Ali. 3.398 dólares por onça Troy, 2,49, 2,5 de alta agora, João. Nada como ser preciso, né? Aqui nós temos que ser precisos. E aqui, eu aproveitando o gancho que o Sérgio me deu, estou aqui para convidar todos vocês para entrarem no Clube do Tempo e Dinheiro. Por que a gente faz isso? Porque assim, a gente está numa luta, e é muito importante, tem a luta da censura e tem a luta da confusão. Como todos vocês sabem, nós estamos vivenciando um caos na informação. Todo mundo se comunica, todo mundo fala e ninguém se entende. É a minha teoria, a teoria da Torre de Babel. Todo mundo fala, ninguém se entende. Então, assim, o que a gente decidiu fazer? Colocar nós, os editores com experiência, cabelos brancos, a selecionar notícias exclusivas do seu interesse. Nós sabemos quais são as notícias do seu interesse. Nós garimpamos as notícias que importam para fazer o seu dia a dia mais objetivo, para você fazer negócios, para você tomar posições políticas, econômicas da sua vida, sabendo do que está se fazendo, está se passando. Então, sob o comando do Giovanni Lorenzon, que é um dos editores mais experientes do agro brasileiro, nós temos à sua disposição o Clube do Tempo e Dinheiro. É um grupo fechado de WhatsApp. Na verdade, são 15 editorias nessa comunidade do Clube do Tempo e Dinheiro para você ser um produtor rural muito bem informado. Então é uma tarefa que nós assumimos e você nos ajuda a manter também o Tempo e Dinheiro. Então seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Sobre isso eu tenho sempre esse convite para você assistir aí. Veja o que eu estou dizendo. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes.
Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Então, o nosso destaque é esse aí que está na tela. São 7 dias grátis para você experimentar. Mas a gente já sabe que você vai entrar e falar, nossa, 15 editorias, política, economia, soja, grãos, café. Você escolhe. Eu quero todas, não, só quero uma. Você escolhe, à sua disposição. 7 dias grátis para você experimentar. O telefone está aí na tela, enche a tela, Gleidson, 199-9813-2915. É o telefone para você mandar uma mensagem e a dona Léa da Luz coloca você dentro desse grupo específico, fechado, exclusivo de gente que entende do agro. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Agora sim vou voltar para o Sérgio Braga, porque ele tem as manchetes desta segunda-feira das notícias do agro, com base nas notícias agrícolas. Sérgio Braga. Soja CPEA, preços atravessam maio com pequenas variações. Feijão CPEA, o preço do carioca e do preto cai no mês de maio. Milho CPEA, oferta crescente e retração compradora mantém preços em queda. Mandioca CPEA, média de maio é a menor em 9 meses. Leite CPEA, de forma atípica, preço ao produtor cai 3,3% no mês de abril e atinge a média de R$ 2,74 mais 15 na média Brasil. Muito bem, agora o Sérgio vai para as notícias mais assistidas aqui no Tempo e Dinheiro, que são as manchetes de economia e política. Muita gente se atualiza aqui com as informações escolhidas pelo nosso editor, o Sérgio Braga. É com você, Serginho. Da Investing, petróleo dispara após reunião da OPEP e o aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Da Folha de São Paulo, Ucrânia destrói 41 aviões de guerra da Rússia em ataque massivo de drones. No jornal o Globo, prejuízo dos Correios dobra, a empresa atrasa pagamentos e funcionários se queixam de falta de durex e até mesmo papelão. Ainda da revista Veja, Correios abrem licitação para contratar carros de luxo para a diretoria e mantém o valor em sigilo. No jornal o Globo, Polícia Federal descobre deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS e investigação vai para o STF. Da revista Oeste, lei Magnistic pode impactar bancos sem ferir soberania, diz professor de Direito Constitucional André Macilia. Na revista Veja, efeito Alexandre de Moraes. Governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Na Folha de São Paulo, Lula diz que se estiver bonitão do jeito que está, extrema-direita não retornará ao poder. Do editorial do Estadão, como não governa, Lula da Silva faz comícios caçando votos antes da hora e posando de profeta de Araque. Na Tribuna, conta de luz terá bandeira vermelha em junho e cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kW, anuncia a ANEEL. Do jornal Globo, um indicador sobre inadimplência que acende um alerta. Nós vamos falar da inadimplência, isso que importa, né? Embora para muita gente o que importa é o Neymar, que botou a mão na bola, fim desse ciclo do menino Ney. Mas vamos ao que interessa. Mas antes, claro, essa referência política, né? O Lula, ele é esperto. Vamos combinar que ele é esperto, né? Dia desses ele caiu, né? Não foi trabalhar, caiu em casa, não só bateu a cabeça, mas caiu de novo, disse que foi labirintite. Ninguém sabe o que foi que motivou, né? Aí ele aparece fazendo uma graça. Dizer que ele está bonitão. E se ele estiver bonitão como ele está hoje, ano que vem ele ganha a eleição. Aí, claro,
precisou o Estadão puxar a orelha dele e falar assim, não, você não passa de um profeta de Araque. De Araque. Além de ser um profeta, é de Araque. Né? Não desce do palanque enquanto que o país está desmelinguindo. Aí sim é o que interessa para nós aqui no Tempo e Dinheiro sobre a questão da inadimplência. Pessoal, pode colocar na manchete, Gleidson. É um alerta, principalmente para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Que se você vê a manchete, você fala assim, não, está tudo normal, o país está normal. Não. A FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil, fala que a inadimplência está atingindo quem mais necessita de sobrevivência, que são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Segundo a FEBRABAN, preste atenção, senhores, segundo a FEBRABAN, hoje nós temos consumidores negativados na ordem de 75 milhões de pessoas. São 46% da população adulta brasileira. Será que eu preciso gritar? 46% da população está negativada, devendo ou não tem dinheiro para chegar no final do mês. E o Lula disse que está bonitão. Só se ele estiver bonitão. E principalmente as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, aquele que ele falou que ia ajudar. E ele está enterrando, está punindo de uma maneira cruel as pessoas que precisam mais de uma ajuda para poder sobreviver. Então, tem razão o editorial do Estadão. O Lula não passa de um profeta de Araque. Essa é a nossa posição, sempre em defesa da sociedade, sempre em defesa da liberdade e sempre em defesa do agro brasileiro. Gleidson. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Mas aqui o nosso foco é Tempo e Dinheiro. Vamos ao Sérgio Braga com as notícias do tempo hoje no ar. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. E começamos com uma notícia internacional que vem do Canadá, destacando exatamente um alerta que leva milhares de pessoas a serem retiradas de casa após ondas de incêndio, né? Vários incêndios florestais descontrolados lá no Canadá. Da revista Isto É, falando um pouco sobre o Brasil, nosso foco, o clima frio segue em boa parte do país, principalmente na região sul, e a região norte tem alerta para chuvas nesta segunda-feira. E olha só também um outro destaque do UOL, sem El Niño ou Laninha, o clima desse inverno fica imprevisível no Brasil. Lembrando que o inverno começa a partir no próximo dia 20 de junho aqui no Brasil. E o outono já deu as caras mostrando exatamente o que pode acontecer. Muito frio, logo em seguida o calor, enfim, né, imprevisível a situação desse próximo inverno, com ou sem Laninha, ou com El Niño, ou sem El Niño. Bom, vamos lá ao mapa que nós temos agora, destacando exatamente essa condição do clima e principalmente com relação ao calor. Olha só, do dia 4 até o dia 10 de junho, mostra exatamente como é que fica o clima global nas principais áreas em azul, um azul mais claro, mostrando principalmente o sul do Brasil, assim como parte da Argentina, até mesmo Mato Grosso do Sul, Paraguai, com muita chuva, isso do dia 4 até o dia 10 de junho. Norte do país já é tradicional essa chuva nesse período. Próximo mapa, mostrando do dia 11 até o dia 17 de junho, com boa parte da umidade se espalhando pela região norte, também na região sudeste e parte da região sul, concentrada na região sul. A faixa litorânea do Nordeste também tem muita chuva, assim como o estado do Rio de Janeiro e também o Espírito Santo e parte sul da Bahia. Brasil Central continua seco. Próximo mapa, do dia 18 até o dia 24 de junho, a umidade permanece na região sul, sudeste, litoral também do Nordeste e diminui um pouquinho na região norte, se concentrando principalmente no Pará e no Maranhão, na faixa litorânea. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que está também o clima nesse momento. Vamos dar, mostrando exatamente o destaque do Notícias Agrícolas, que o mês de junho geralmente é considerado um dos mais frios do ano na região centro-sul do Brasil. Não deve ser diferente nesse ano 2025. Vamos confirmar a partir de agora o que vai acontecer com o clima nesse período, finalzinho de outono.
Bom, vamos também agora à previsão do tempo nesse momento, em tempo real, satélite mostrando muita umidade, chuvas na região sul do Brasil, muita chuva no Rio Grande do Sul, olha só o oeste de Santa Catarina também com muita chuva, assim como no sul, noroeste do Paraná. E São Paulo permanece com tempo firme. Uma faixa de umidade se estende pela região, podem ser nuvens apenas, será? Né? Que da região centro-oeste, seguindo em direção à parte da região sul da Bahia e passando pelo estado de Minas Gerais. Mas podem ser apenas nuvens nesse momento. Mas o ponto mais marcante ali, de amarelo e vermelho pontuado na região norte, as chuvas intensas por lá. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá. Bom, e vamos à previsão desta terça-feira, dia 3 até o dia 9, próxima segunda-feira. Amanhã a chuva continua concentrada no litoral de todo o Brasil e muita chuva sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte também do estado de São Paulo, no dia 4, na próxima quarta-feira. Brasil Central continua com condição de tempo firme. No dia 5, uma nova frente fria chega pelo Rio Grande do Sul, levando chuvas pesadas também para Santa Catarina, parte do estado do Paraná e concentrada no litoral sul. Ao norte do país tem alertas de chuvas intensas, como vem sendo registrada nos últimos dias. No dia 7, portanto, no final de semana, sábado, a chuva continua com uma faixa extensa na região sul do Brasil, principalmente ao norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no estado por toda a região, também o estado do Paraná, levando chuvas para a parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai com muita chuva. E olha só, no dia 9, próxima segunda-feira, uma nova frente fria com chuvas intensas na região sul e parte do sudeste. Faixa litorânea de todo o Brasil com chuvas registradas na próxima semana, dia 9, segunda-feira. Norte do país continua com tempo chuvoso e Brasil Central seco. Bom, e agora vamos às informações direto da Serra Catarinense. Será que melhorou um pouquinho o clima por lá? Esquentou um pouco? As informações com Ronaldo Coutinho. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E nós temos aqui, no sul do Brasil, de hoje até sexta-feira, até o dia 6, bastante chuva, pegando a metade norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Uma boa parte dessa chuva vem na quinta. Hoje não é muito significativa, mas já tem chuva. Na quinta-feira, na terça-feira tem chuva em toda a região, da metade do Rio Grande do Sul para cima, pode ter um outro pontual mais forte, e principalmente na quinta que chove boa parte desse valor aqui. Então é uma semana mais instável aqui no sul. Também tem chuva aqui, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, partes de Minas, nessa semana. Também vai ser, não todos os dias, né, mas vão ter um tempinho assim um pouquinho mais instável, que não é comum nessa época do ano. No resto do país segue mais ou menos o ritmo normal. Sol, nuvens e chuva rápida aqui pelo litoral do Nordeste, um pouco mais instável entre o sul e leste de Pernambuco, Ceará e Nordeste da Bahia, e chuva mais aqui ao norte do Brasil. Quando chega de 2 a 16 de junho, boa chuva aqui da linha do Equador para cima, pegando Manaus. Aqui na parte sul da região amazônica a chuva diminui, principalmente o Tocantins. Aqui até surpreende um pouco, uma chuvinha até interessante para a época do ano no sul do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul também, boa chuva. Chove bem aqui no sul, da metade do Rio Grande para cima, vai dar uma situação boa, vai até atrapalhar um pouco para quem está plantando, colhendo, mas vai recuperar a umidade no solo e os mananciais, especialmente a bacia do Rio Iguaçu e Rio Uruguai. Uma boa chuva em São Paulo, sul e oeste e leste de Minas, Rio e Espírito Santo. Essa região aqui não é muito comum chover bem nesse período e vai ter uma boa chuva que está indicando. E no Nordeste também, uma chuvinha boa aqui desde Natal até o litoral da Bahia, pegando a Cealba, sul e leste de Pernambuco, Nordeste da Bahia. Para quem está com cultura em andamento, excelente. No interior do Nordeste, a secura normal dessa época. E no Norte, bastante chuva. Na anomalia de chuva está aqui, toda essa faixa aqui acima do normal, principalmente o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Não é muito comum, não. Do resto do país está mais ou menos dentro do padrão, um pouco abaixo aqui no norte, um pouquinho abaixo aqui no litoral do Nordeste, mas dentro do padrão. Na temperatura, depois de várias madrugadas frias, se bem que hoje foi o dia mais frio aqui no sul. Em Pinheiro Machado deu 5,1 negativo e em Santa Catarina deu 3,3 negativo em São Joaquim.
Foi o amanhecer mais frio desse inverno até agora. Mas vai esquentar. Terça, quarta, quinta, sexta fica um pouquinho mais quente, principalmente aqui no Paraná. Tu vê que, na média, as temperaturas ficam acima do normal. Não é muito calor, as madrugadas vão continuar frias no Mato Grosso do Sul, sul do Brasil, sudeste. Até aqui no Mato Grosso também amanhece fresquinho, mas primeiro vai subir as máximas para depois subir um pouco as mínimas. Não vai durar muito tempo não, porque já está indicando que semana que vem, provavelmente, até não é nem semana que vem, no final dessa semana, eu acho que entre o fim de semana e início da outra massa de ar frio chega aqui no sul. Às vezes com bastante intensidade, outras vezes com pouca intensidade, mas está indicando alguma entrada de ar mais frio entre esse fim de semana e semana que vem. Hoje sim, hoje foi o dia mais frio dessa semana. 5,1 negativo em Pinheiro Machado e 3,3 negativo em São Joaquim, e também ficou, acho que, perto negativo na região de Palmas. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Eu que reclamei de 9 graus em São Paulo, 3,3 negativo lá em Santa Catarina. Bom, esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Pois é, o Sérgio Braga tem razão, né? O Coutinho, 3 graus abaixo de zero lá onde ele mora, lá na Serra Catarinense. Pelo amor de Deus, São Joaquim, 3 graus abaixo de zero. Como o Sérgio falou, 9 graus aqui também no Mato Dentro. Nesta manhã, o ar estava gelado que eu estava achando que era insuportável. Imagine 3 abaixo. Agora, essa semana, até o final da semana, vai dar aquela esquentadinha à tarde e tal, depois vem outra frente com bastante chuva. Não choveu aqui para nós, está devendo, o tempo está devendo uma chuva aqui no Mato Dentro e nós vamos acompanhar. Nesse instante, o seu Ernios Vino Pinot, lá do Rio Grande do Sul de Nova Petrópolis, está dizendo que o sol está entre nuvens, um sol morno, mas vamos em frente. Já está ameno o calor lá para o seu Erni, lá em Nova Petrópolis. Já o Miguel Zanzin Neto, lá de Buritizeiro, está dizendo, olha, Minas Gerais, quem não gosta de frio, vem para cá, em Buritizeiro. Agora, calor, mesmo tempo seco, está lá em Novo Biratã, Mato Grosso, onde o senhor José Ruiz está dizendo que, nesse instante, o tempo está ensolarado, 31 graus Celsius. São os amigos que estão aqui no YouTube do Tempo e Dinheiro. Seja membro, entre. E, por favor, lá no clube, participe, mande informações, nos auxilie a fazer cada vez melhor o Tempo e Dinheiro para você e para todos os produtores do meu Brasil. Nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco vou entrevistar Vlamir Brandalize, o homem da soja e do milho. É um instante só. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Bem, estamos de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, 2 de junho. E vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha como estão as cotações do mercado de soja lá na Bolsa de Chicago. Nesse momento, 0,53% de queda, 10 dólares 35,50. Esse é o julho. Demais posições também na tela, Gleidson. Tá aí, o julho a 10 dólares 35,75, cai 6 pontos ou 6%. O agosto a 10,30 mais 50, 6,25 de queda. Setembro, 10 dólares mais 11 por bushel, queda de 7. O novembro, 10 dólares 19,50, 7,25 de queda. Na B3, base, Porto de Paranaguá, sacas em dólares. Julho, 22 dólares e 87, 0,39% de queda. Agosto, soja negociada na B3 a 22,70, queda de 1,77%. Bom, aproveitamos agora, vamos às notícias da soja, que tem um oferecimento da Copavel. Vamos lá? Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, está comigo aqui junto com o Brandalize lá de Curitiba. Curitiba chamando o Brandalize. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho, pessoal do estúdio. Começamos uma semana. Você tá com friozinho, então, aí? A temperatura aí caiu abaixo de 10 graus. Aqui, de 13 a 10 graus é um sofrimento, é o Armagedon. Mas para vocês põem uma camisa a mais, é isso? É, uma de camisa manga? de manga comprida, uma camisa de manga, assim, né? Daí já precisa de uma camisa de manga. Pode Tá ser bom. de algodão, assim, não precisa ser de flanela ainda. Tá. Mas esse tempo está igual a cotação lá de Chicago. Essa madrugada eu vi que abriu o mercado às 9 da noite, desculpe, veio caindo, perdeu o suporte dos 10,40. Eu falei, será que vai descer mais? Desceu, né, Branda? Olha, o setembro, né, João, que é o mês mais importante, que é a base das operações gerais, né, porque é o início de colheita americano. Ele estava até a semana passada, chegou a trabalhar 10,40 de suporte, depois perdeu os 10,40, foi por 10,30. Na sexta-feira aí ele perdeu 10,20, né, de suporte e hoje ele chegou a andar perto dos 10 dólares, João. Ele chegou a trabalhar com 12, 13 de baixa. Ele tinha perdido os 10,10 e agora ele está conseguindo segurar um pouco acima de 10,10. É importante segurar esse patamar de 10,10 para frente, porque se ele se aproximar muito do 10, o mercado especulativo pode tentar derrubar ele e furar os 10 para baixo. Daí não é uma notícia boa para o produtor, porque depois ele demora para conseguir voltar, né? Porque um fator importante é que a safra está andando, o plantio já indo para a reta final ali nos Estados Unidos, e a condição do clima está boa, está normal. E o pessoal já espera que à tarde, aí, com o relatório das lavouras, venham lavouras boas. Então, isso está pesando. Como a China ainda não apareceu para comprar, João, isso é negativo para a soja, né? Então, ao contrário que hoje trigo e milho estão em alta, mas a soja continua pressionada. Então, o pessoal estava vendendo soja de manhã e comprando posições de trigo e milho, né? Então, era isso que estava lá, movimento mais técnico do que de fundamento. Fundamento, safra americana, clima bom. É isso que está pesando, né, João?
Tá, vamos botar ordem nas coisas. Aí você falou setembro, mas o julho aí a 10,35, eu falei perdeu os 10,40, também tem a sua importância, ou não? Em termos de Tem, resistência. ele é o spot, né? Não, não, em Esse termos aí de suporte, desculpe. o suporte, né? O suporte dele era 10,50 semana passada, né? Ele perdeu isso aí porque a semana passada nós tínhamos dólar em alta no Brasil e prêmios melhoraram. Então isso foi negativo para o spot aí, porque o spot é ainda a posição de muita exportação brasileira. E foi pressão negativa aí, que daí na semana passada, quando ele perdeu os 10,50, era fator Brasil aí atuando negativamente lá em Chicago. Agora é mais um movimento técnico efetivo, Ok. né, João? Porque a soja já está ficando barata, dá para ver que pela manhã ele operava de 10 a 12, 13 de baixa e agora está com 5 a 7. Então, o mercado já viu que a soja ficou barata, o comprador, o investidor está revertendo posição. Então, o mercado já começou a mudar. É sinal de que a fase de negativa do dia já foi e agora é uma leve pressão positiva. Vamos torcer que ele seja até o final da tarde e ande perto da estabilidade. Mas agora já vamos caminhando aí para perto das 2 da tarde. É um mercado que tende a trabalhar aí de 3 a 5, 6 pontos negativos aí no fechamento de hoje, porque o grande fator é que falta notícia positiva para a soja, né? Não tem notícia positiva para a soja efetivamente, né, João? Tá. Então, assim, é bom aprender, né? Então, assim, ó, suporte, piso, né? Suporte. E a resistência, resiste lá, a resistência do chuveiro, lá em cima. Então, esse range, esse espaço aí é o trabalho que os produtores, os produtores não, os especuladores, os compradores, os vendedores, né, o pessoal de mercado trabalha, o range entre o suporte e a resistência. E para alterar isso, só um fato extraordinário. No mais, fica nesse, como diz o Belinello, nessa água de salsicha, né, Brandaliz? Ele fica dentro dessa janela, né? Entre o suporte e a resistência, ele opera assim. Tanto para quebrar, como para outro, para um lado, ou para cima, ou para baixo. É que nem você falou, ele tem que ter notícia importante, tem que ter fundamento, ele tem que ter base sólida para conseguir quebrar para um lado ou para o outro, né? E como nesse momento nós vemos aí desde o começo da semana passada uma fase negativa, aparentemente o mercado já conseguiu firmar o suporte aí perto do 10,10 e por isso que agora ele já está um pouquinho acima do 10,10, sinalizando que ele já não tem muito fôlego para tentar furar os 10 para baixo. Então isso é uma boa notícia para o começo de semana, que não tem notícia positiva e efetiva nesse começo de semana, né, João? Para fazer Ali subir. Na Argentina, as notícias da semana passada, elas apontam que as perdas da soja com relação às inundações foram pequenas, quase nulas, então isso passou. Safra americana, que teve inundações há 2 semanas, também passou e aparentemente era a expectativa, né? Mais movimento de compra da China, que não está Tá. aparecendo. A China está atuando basicamente no mercado brasileiro e não tem levado soja americana. Então isso acaba sendo um fator negativo lá para Chicago, né? Então, essa é a informação, né? A China está comprando no Brasil, vamos falar disso já. E daqui a pouco a gente fala sobre o outro efeito que derrubou os preços da soja, que é o petróleo que puxou, né? Puxa a soja, puxa o algodão, por causa do pau que deu lá na Ucrânia, né? Brigas de drones. Os ucranianos destruíram 41 aviões dos russos lá longe da Ucrânia, mandaram o drone, uma operação de guerra planejada por muito tempo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que interessa para nós, no entanto, é que a China não compra nos Estados Unidos, por isso que está esse preço parado praticamente lá em Chicago, mas está comprando aqui no Brasil. Tenho razão, Brandon? Exatamente, ela está levando mais soja brasileira esse ano, por enquanto está conseguindo comprar, né? Está levando. E grandes volumes, né? Porque nós estamos com um recorde histórico de embarques, né? E a maior parte para a China, João. Então isso acaba pesando, sustentando prêmios no Brasil e pesando negativamente lá em Chicago, né? Nesse começo de semana. Lembrando que nós estamos começando a semana com a soja nos portos entre R$ 1 e R$ 1,50 abaixo do que estava sexta-feira, pela queda que está operando pela manhã lá de Chicago, né? E dólar também aqui no Brasil, pela manhã também estava levemente negativo. Então, soja, o valor em reais pela manhã estava entre 1 e 1,50 abaixo da sexta-feira. No balcão, João, mercado de balcão, ele está se mantendo no interior aí porque o produtor deu uma desacelerada, né? Precisava vender a semana passada, vendeu muito. Cerca de 1,2 milhão foram vendidas de produtores a semana passada.
E agora pela manhã quase não tinha vendedor, né? O produtor sumiu do mercado, né? Porque as dívidas venceu na sexta-feira e agora eles acreditam que vai esperar um pouco para vender. Então isso acabou mantendo os níveis de balcão aí para estabilidade, porque o pessoal precisa de algum volume para completar navio e daí mantiveram aí as posições de balcão mesmo com Chicago e portos um pouco mais baixos. É possível que talvez amanhã, mantendo esse mercado de Chicago em queda e mantendo o dólar fraco, talvez o balcão amanhã vai pagar R$ 1 a menos que hoje. Bom, então você confere os prêmios, né? Quentinho, estão entrando agora lá no clube, tempo real, VaptVupt, entra no clube, né? Mande uma mensagem para a dona Leia, 19998132915 e seja o produtor rural mais bem informado. Cara, consulte antes de você fazer negócio, vai perder? Está lá o prêmio. Mas o prêmio, então, não deu aquela subida, porque os chineses estão comprando aqui no Brasil? Ainda não, Branda? Ou vai dar? Olha, João, o prêmio está bem positivo, né? O prêmio, se pegar o prêmio curto aí, o junho, que é o mais fraco aí, comprador é 50, né? Ele já andou negativo aí alguns dias atrás, andou 20. Você pega o prêmio agosto, hoje o comprador é 100 pontos, né? Voltou aquele prêmio de $1, né? Aquela posição de agosto. Então, esse é um sinal bom, porque a China está comprando. Então, vamos entender. Eu vou no balcão vender a minha soja, né, na cooperativa, na revenda, seja onde for, no cerealista, eu pego $1 a menos. Você falou que o mercado estava, né, no balcão estava reagindo negativamente, certo? Porém, se eu pegar uma posição no porto, através das traders, eu compenso $1, é isso, Branda? Não, na realidade é o seguinte, o porto hoje está entre R$ 1 e R$ 1,50 abaixo de sexta-feira. Porque abaixo. O porto está refletindo Chicago e dólar negativo. O balcão hoje, como nós não tínhamos de manhã quase pressão de venda de balcão, o produtor vendeu a semana passada e essa semana ele foi pescar, aparentemente não está vendendo. O pessoal de balcão, a maioria que a gente consultou de manhã, manteve as posições de sexta-feira. Então está pagando o balcão igual a semana passada. Só que se mantiver esse nível de Chicago que está hoje, com leve queda, e dólar em leve baixa até o final do dia, o balcão provavelmente à tarde ou amanhã ele vai baixar R$ 1 em relação ao que estava. Esse aqui é o indicativo, mesmo com o prêmio sendo positivo. O prêmio está positivo, mas isso já está embutido no balcão e nos portos aí. Esse prêmio que começa com posição de 50 do comprador e vai até 100 pontos aí do comprador, mas os negócios têm saído um pouquinho acima, né? Chance de rodar aí no agosto, talvez 105, $1,05 a mais do que a posição agosto lá de Chicago. Veja que se você pega o agosto lá, tá na faixa de 10,40, vou arredondar, e você pega $1, vai dar 11,45, né, a posição. Então não é uma posição fraca para o momento, né, em função do prêmio aqui, né. Ó, agosto 10,30 com mais $1,05 dá 11,35, né, pegando essa posição. Tá, então vamos à conclusão, Bruna Lise. O que você tem a dizer para os produtores? Deu uma diferença aqui na minha câmera, mas eu vou ajustar já. Manda a sua mensagem para os produtores nessa segunda-feira. Olha, João Batista, eu continuo acreditando que para frente a soja vai se valorizar. E o produtor que não tiver necessidade de caixa agora, que já comprou seus insumos, já está bem preparado para a nova safra, ele tem que agora ir pescar e deixar essa soja aí para vender lá para o ar. Agora nós vamos entrar efetivamente nesse mês de junho, que é o mês de mercado climático americano. Qualquer problema que tenha no clima americano traz pressão positiva, reflete bem. Então há possibilidade de a gente ter reação no mercado agora nessas próximas 8 semanas, que são as semanas mais importantes do mercado climático americano que influencia em Chicago. Então o produtor, nesse começo de semana, quem não precisa de caixa, quem não tem a obrigação de vender, pode esperar um pouco para ver nas próximas semanas alguma reação e fazer posições melhores, né, João? Então vamos pular para o milho, depois a gente comenta trigo, as consequências dos drones lá da Ucrânia. Vamos pular para o milho, Gleidson, preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Muito bem, preços do milho lá em Chicago, pode encher a tela, Gleidson, o milho está no vermelho, julho 4,43 com 75, setembro 4,23, dezembro 4,38, o março 4 dólares com 54. Deixa o Brandalize comentar o milho americano, depois a gente vem ao milho brasileiro. Fala, Branda. Viu, João, com relação ao milho, viu que de manhã, até há pouco tempo atrás, o milho estava positivo, 3, 4 de alta, né? E a soja estava com 10, 12 de queda. Agora o pessoal está, nesse momento agora, meio de pregão, está vendendo o milho, que o milho tinha subido e fazendo lucro no milho, e recomprando posição de soja. É um movimento técnico nesse momento, é que explica aí essa queda agora do mercado do milho lá em Chicago. Basicamente é isso aí. Assim, os preços do milho no Brasil, que interessa, base Campinas na B3. Preços do milho dessa segunda-feira na B3, Gleidson, no ar, enchendo a tela, pum. Também no vermelho? Também no vermelho. Hein? Julho, 62 com 65, queda de 0,52%. Setembro perde 0,70% de valor a 63,88. Novembro, 67 com 47. Janeiro, 71,16. Qual é a sua leitura, Brandalize? Olha, João, a questão aí da B3 é a safrinha e exportação, né? Então, safrinha começando a ganhar ritmo de colheita. Pessoal que tem colhido lavouras, a gente tem recebido informações que as lavouras estão vindo muito boa produtividade. E Porto, né? Hoje o mercado de Porto ele está com cerca de 50, 80 centavos abaixo do que estava na sexta-feira, que é o reflexo que a B3 está expondo. Então essa queda da B3 é basicamente que o Porto está pagando um pouquinho menos hoje. Mas a boa notícia é que a B3 está conseguindo sustentar bem acima de 60, 62 aí, né? Eu acreditava que com o pico da colheita e a gente ter montanhas de milho a céu aberto, a gente ainda tem a possibilidade de ver algum momento esse milho da B3 abaixo de 60, mas para ele estar abaixo de 60, nós vamos ter que ter o Porto. Quer ver o Porto agora, como é que está lá? Ó, o Porto no agosto ele está 65,70. Então o Porto teria que estar nos 63 na exportação a agosto. Aí sim nós poderíamos ter a B3 aí no julho ou setembro na faixa 59, no máximo 60. Então existe essa possibilidade, porque é uma grande safrinha que vai sair dos campos. Mercado da B3, ela olha exportação, olha a colheita, olha a demanda, o setor de ração ainda bem acomodado, abastecido e trabalhando com o que tem na mão, esperando a colheita. Etanol esperando colheita, esperando receber contratos que já fez antecipados. Então, não está tendo agressividade do comprador e nem pressão de venda no porto. Então, isso que traz uma pressão aí de leve queda lá em Chicago, aí na B3, queda de meio, 0,8% é o que começou a semana, mas é um reflexo do contexto geral, né, João? Não tem um fator assim que diga assim, ó, mercado da B3 teria que estar em alta. Não, tem uma safra grande que está começando a chegar e nesse momento não tem um ambiente para o mercado crescer. Principalmente porque temos aí Chicago agora já operando uma leve queda e dólar em queda. Então, ambiente do milho na exportação, ele pode ser que à tarde ainda vai pagar menos que estava pagando de manhã, João. Então tá bom. Com que cenário você trabalha para os próximos dias? Isso que é importante, né? Qual é a recomendação que você dá aos produtores? Agora vai aumentar a safra, né? A colheita vai avançar e o produtor tem que esperar que a pressão de baixo vai crescer, né? Vai ter uma pressão maior, mais forte de queda nas próximas semanas. E se não tiver nenhuma novidade externa seria um problema na safra americana. Aí seria positivo e daria fôlego, né? Nós não temos muito fôlego para reação em pleno início do pico de uma safra que é recorde, né? Uma safra grande, vem uma safra gigante. E isso vai pesar nas próximas semanas. Depois de agosto, setembro em diante, o mercado muda. Mas agora, até o meio do ano efetivo, até julho, é normal ter uma pressão de baixa. Tá, então é momento da gente recomendar a atenção dos produtores para a edição de amanhã, onde costumeiramente às terças-feiras a gente chama o especialista em negociação da G-Trade, o Robson Polotto, porque ele está ligado nos preços do milho, ele está lá em Cascavel, né, a meca do milho, e ligado na B3. Então, assim, será que é bom travar o preço agora? Ainda dá tempo? Porque o Brandão está dizendo, vem milho aí, né? Então, será que não é legal dar uma travadinha? Amanhã o Robson Polotto conosco, mas você pode ligar agora.
o Robson vai colocar aí o telefone do assessor de investimento para você saber quanto custa o prêmio. Ah, eu quero pegar milho a tal valor para o mês de janeiro, tal. Quanto custa? Liga aí no 19971108610. Esse é o telefone do nosso assessor de investimento, assessor do Tempo e Dinheiro, lá dentro da G-Trade, porque se movimenta lá, o Fernando Sofiati, que é o nome do nosso funcionário que está lá, ele vai gritar para a gente, João Batista, aí a gente está passando para os senhores, 19971108610, não custa nada, é só ligar. Fernando, quanto custa o prêmio? Qual strike que o senhor quer? Strike é mês, volume, né, valor, três posições. Ele fala, isso custa tanto. Aí o senhor faz a conta, deu certo, deu, não deu, né? Fazer o quê? Tem que fazer atrás, quando estava legal, quando estava 82, né, Brando? Esteve 82, né? A saca. Exatamente, é isso aí. Muito bom. O João Batista é um tapa na câmera lá, né? Quem fez posição lá na B3, lá no mês de março, pegou posição na faixa de R$ 80 ali na a questão de novembro, né? Então agora a gente está vendo que tem uma diferença de 12, R$ 13 abaixo. Então aquele momento que era um prêmio baixo, quem poderia operar na B3 pegou, e agora está entrando na fase de que as posições atuais são posições que começam a beneficiar o consumidor, né? O pessoal de consumo, de ração, de etanol, de confinamento, para se proteger, comprar uma posição de milho barata, porque depois que passar o pico da safra, o produtor entregar os contratos e vender o que é normal vender no começo da colheita e na colheita, depois o produtor dá uma segurada nas vendas e o mercado segue comprador e segue exportador. E automaticamente o mercado começa a virar e trabalhar na linha positiva. Isso provavelmente é depois de agosto, setembro em diante. Tapa na câmera aqui. O João fica tão nervoso que ele deu um tapa na câmera que eu Fico nervoso, aqui nervoso. na minha orelha aqui, que parecia que bateu na minha orelha aqui a 500 quilômetros de distância. Gleidson, meu anjo da guarda, tá tudo bem, Gleidson? Aê, tô aqui. Como é que diz o Faustão? Quem sabe faz ao vivo, né? Dá tapa na câmera, faz o diabo. Mas agora vamos assim. Não é época de mosquito agora, hein, João? Pois é. Viu? Agora vamos, afim, ao fato que realmente motivou, e o Gleidson pode mostrar os preços aí do petróleo, do algodão e do trigo. Vamos às cotações do trigo, primeiramente, para o Brandalize explicar o que aconteceu lá na terra dele, porque ele tem uma ligação muito grande com a Ucrânia. Vamos lá, os preços do trigo no ar, Gleidson. Ó, $5,41 julho, o setembro 5,55, dezembro 5,77 e o março está quanto aí, gente? Pro céu. 5,97. Oh, meu Deus. Mas amanhã eu prometo que amanhã a gente vai se arrumar aqui e acabar com esse sofrimento. O que a gente ficou muito surpreso foi ontem, porque há uma expectativa de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, naquela guerra imbecil, que já matou mais de 1.200.000 pessoas. Gente do céu. Aquela brincadeira de 3 anos atrás, que o Brandão falava assim, só vai servir para matar gente, os jovens, principalmente. Já morreram, tanto de um lado quanto de outro, 1.200.000 pessoas nessa guerra estúpida, para não dizer o menos. Hein, Brandalice, tem uma possibilidade de acordo entre os dois, né? Com o Putin e o Zelensky. Muito que bem. Para surpresa de todos, tanto a Rússia quanto a Ucrânia soltaram bombas um no outro, ontem, um contra o outro, às vésperas de uma reunião de paz. E a Ucrânia planejou, há mais de 3 anos, vem planejando um ataque para os aviões da Rússia, aviões estratégicos espalhados por todo quanto é lado. Conseguiram destruir 41 aviões ontem à noite com drones, é uma guerra de drones. Isso afetou os preços do petróleo subiram e o trigo foi atrás, Brandalize, ou foi o inverso? Não, exatamente, João. Não é só o petróleo que está em alta aí, porque a Rússia é importantíssima no mercado de energia, né? Petróleo e gás. O trigo também é o maior exportador mundial de trigo, né? Então isso traz uma pressão importante nesse momento que a guerra ganhou forças na véspera de uma reunião para tentar um acordo de paz, né, João? Pelo andar do final de semana vai ser difícil de sair esse acordo de paz aí, porque aparentemente os dois lados não têm muito interesse. E tem muita gente paralelo, né, João, que não quer que acabe a guerra, né? Principalmente os senhores das armas, né? Quem vende armas
basicamente a gente vai olhar aí o grosso das armas são americanas e russas. Então os russos continuam com a economia crescente e as indústrias de armas trabalhando 24 horas por dia. Nos Estados Unidos as empresas de armas também trabalhando a todo vapor. E algumas outras empresas de armas aí na Alemanha também ganhando dinheiro com isso. Então, é aquela velha história, né? Se tem gente ganhando, esses não querem que a paz venha, né? E automaticamente, a cada dia que passa, que nem você citou, é centenas ou milhares de mortes, porque hoje a mídia não mostra mais, né? Aparentemente a mídia não tem interesse em mostrar que morreu tantos, né? Ela mostra ali que destruiu 41 aviões. Mas e quem estava perto dos aviões? O que aconteceu com esse povo, né, João? E quem estava dentro da Ucrânia, onde que a Rússia também causou bombardeios, né? Tudo é um fator importante e é difícil, né? Porque o país, como a Ucrânia praticamente arrasado, a agricultura da Ucrânia vai levar décadas para retomar o que era antes, né? Que era o celeiro do mundo, era a Ucrânia. O Brasil ganhou o espaço da Ucrânia como celeiro do mundo faz pouco mais de uma década e meia. Antes o provedor do mundo asiático era a Ucrânia e os Estados Unidos. Agora que a gente ganhou importância. E agora com essa guerra, provavelmente nós vamos ganhar mais importância ainda, porque tem mais um fator, né? Essa guerra continuando, né, João? Daqui uns dias, vai mais alguns dias para frente, começa a secar as lavouras de trigo lá, que entram na fase de maturação ali no leste, né? Tanto da Ucrânia como da Rússia. E é muito comum acontecer, nesses períodos de guerra, eles acabarem de bombardear as áreas de lavouras para elas incendiarem, para pegar fogo, né? Para não dar nem opção dos soldados se esconderem no meio da palha, né? Então, às vezes acontece milhares de hectares serem queimados em plena guerra. Então, provavelmente a safra de trigo ali, tanto Ucrânia como Rússia, vai ser menor, e isso vai refletir no mercado do trigo, sim. Tá, só no mercado do trigo ou pode atingir também os demais commodities, como soja e milho? Pode, Porque né? o petróleo está subindo por causa disso. Diante disso, como o senhor... O petróleo reflete no etanol do milho, o trigo reflete na demanda de milho para ração, o trigo mais caro ele deixa o farelo de soja mais competitivo e puxa a soja, ou seja, os dois são formadores de cotações, tanto de milho como de soja. Tá bom. O trigo e o petróleo são formadores de posição deles, né? Então tá, então vamos voltar para a soja, por exemplo. Você falou que está dentro de um range de 10 a 10,5, tá? Porque vai ficar nessa água de batata aí, de salsicha, não vai acontecer nada. Mas, de repente, essa condição aí da guerra pode dar um up nos preços, do Vladimir? Bom, no caso da soja, para ela dar um fôlego maior, teria que ter algum problema de clima, né? Alguma indicação de corte de chuva, seca, calor nos Estados Unidos aí no final de junho e julho. Aí daria um fôlego maior. Mas no caso do milho, é bem possível que a guerra ganhando mais forças por lá lhe ajude, né? Porque tanto a Ucrânia como a Rússia são exportadores além de trigo, são exportadores de milho, né? A Ucrânia sempre foi o segundo exportador mundial de milho, agora está sendo o terceiro atrás do Brasil. Então, qualquer movimento em si, certamente ele vai ajudar a pressionar o milho para cima. E o milho, quando sobe, ele acaba dando um fôlego para a soja, né? Porque existe a relação de troca entre milho e soja. Mas o reflexo inicial, primeiro, vem no milho. Assim, eu recomendo a quem tem interesse entrar no Google e digitar o Tempo e Dinheiro de 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, quando começou a guerra, o Vladimir Brandalize brigando, desesperado. Essa guerra não serve para nada, não vai servir para ninguém, precisa entrar num acordo, porque somente os jovens da Ucrânia que vão pagar o pato com as suas vidas. O sangue vai correr inutilmente, é o que nós estamos vendo. Passa dia, entra dia, é só sangue correndo. Então, assim, fica aqui o nosso lamento, nosso protesto, nosso inconformismo com essa guerra estúpida, cruel, né, que deveria ter nem começado, mas pelo menos que termine o quanto antes. Até porque o Vladimir Brandalize tem uma ligação histórica familiar com o povo ucraniano. Vladimir Brandalize, muito obrigado pela sua participação, não desista e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Vamos em frente, a semana apenas começando. Amanhã nós estaremos lá na Bahia novamente. Até amanhã. Gosta, hein? Tá bom, Brandalize, até mais. Vamos em frente. Sérgio Braga, voltamos com você.
E vamos em frente, João Batista. Vamos acompanhar. Brandalize, um abraço mais uma vez. E vamos agora às informações dos hortifrutis. Vamos ao oferecimento, nós temos aí da LS Tractor. Vamos lá, Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a nova média apurada para o preço do leite pago agora no mês de junho, né, nós temos o preço do leite, a média Brasil, que recuou 3,3%, segundo o CPEA, está aí, leite média Brasil a R$ 2,74 mais 15, captado no mês de abril. Ovo branco, caixa de 30 dúzias em Belo Horizonte, CIF, R$ 168,91. Cebola amarela híbrida tipo 3 no atacado de São Paulo. A saca de 20 quilos a R$ 56,00 mais 25 centavos. Tem um tomate em Campinas, caixa de 20 quilos, tomate salada longa vida 2A a R$ 60,00 no atacado. A banana de primeira, o produtor em Linhares, a 90 centavos o quilo. Lembrando mais uma vez que a apuração é feita pelo CPEA, tem o apoio da LS Tractor. Mais uma vez, lembrando que tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, agora vamos ao mercado da mandioca também, que tem oferecimento, apuração feita pelo CPEA. Vamos lá com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro, mais uma vez aqui conversando sobre o mercado da mandioca para a indústria. Bem, observamos na semana passada ainda um forte interesse dos produtores pela comercialização, principalmente no estado de São Paulo. Esse maior interesse de colheita, ele tem sido resultado da necessidade de capital por parte desses produtores, principalmente considerando o plantio da safra 25-26. Apesar disso, houve uma certa limitação no ritmo de colheita por conta de chuvas que ocorreram na maior parte das regiões produtoras. Ainda assim, houve uma pressão sobre os preços da mandioca. A média semanal para a tonelada de mandioca pós-tafecularia ficou na semana passada em 94 centavos. A queda semanal foi de 0,72. Bem, e a média de maio recuou 1,7%, indo a 95 centavos por grama posta-indústria. Vale destacar que esse foi o menor valor nominal desde agosto do ano passado. Destacamos que houve uma diminuição de 12% no volume de moagem na semana passada, atribuída principalmente às chuvas que ocorreram. Ao que tudo indica, produtores têm sinalizado ainda dar prioridade ao plantio, e isso deve levar a um equilíbrio maior entre oferta e demanda nos próximos períodos, o que pode até dar alguma sustentação a esses preços, que embora tenha caído nesse último mês, ainda tem mantido em patamares acima daqueles de mesmo período do ano passado. Bem, eu volto com vocês na quarta-feira para conversar sobre o mercado dos derivados da mandioca. Até lá! Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Obrigado, Fábio. João Batista Olive, com você. Bom, então agora vamos para o nosso outro destaque aqui dessa edição do Tempo e Dinheiro, que é a agonia dos produtores gaúchos que saíram às ruas, às estradas na sexta-feira, protestando, porque sexta-feira, dia 30, era o dia dos boletos. Sempre a gente diz, né, de uma maneira irônica, que os boletos sempre venceram, e agora na segunda-feira, também no final de semana, em alguns pontos do Rio Grande do Sul, os produtores foram para a estrada, fazendo paralisações relâmpagos, para um pouquinho, solta, para conscientizar e alertar aos motoristas
do problema que eles estão enfrentando. Nesse instante, eu vou voltar ao interior do Rio Grande do Sul para falar com um dos líderes desse movimento que começou realmente a despertar a nossa atenção sobre o problema dos produtores gaúchos endividados, que é o Lucas Scheffer. Lucas, muito boa tarde. Você se encontra onde agora, Lucas? Boa tarde, seu João. Vim aqui até São Cepé, que é um município perto onde que eu moro aqui, na mobilização do pessoal aqui, e tô indo para São Pedro lá dar uma conversada com o pessoal lá. Estamos indo fazendo esse trabalho de formiguinha, indo de mobilização em mobilização e conversando com o pessoal aí, para ir vendo qual que é os próximos passos. Pois é, então esse é o nosso assunto, porque nós queremos saber se as manifestações, se as paralisações continuam pelas estradas do Rio Grande do Sul, e depois eu já vou antecipar, parece-me que vocês estão querendo ir para a capital. É isso, Lucas? Isso, as mobilização continua, né? A gente, como foi falado e anunciado, no dia 30 foi feito um movimento grande, dia 30 foi feito em todo o estado e a adesão foi muito boa. Alguns pontos continuaram no sábado e como nós, o meu município lá no que eu estou, Júlio de Castilhas, a gente parou no domingo, devido que no domingo já é um movimento mais fraco de transporte, de caminhão de carga, só tem carro de passeio trafegando e daí tem um risco maior de acontecer um acidente e um incidente e é o que a gente está evitando e não quer. Daqui a pouco vem o carro de passeio tentando furar fila, enfim, só para criar problema, isso que a gente não quer. Hoje, na segunda-feira, tem alguns pontos com mobilização, mas como a gente tem um dia de sol, um dia bom aqui que dá para trabalhar, o pessoal foi alinhar algum serviço que tem ainda no campo aí, mas a gente está marcando chuva terça e quarta-feira aí, conforme o pessoal não puder trabalhar lá fora na sua atividade da lavoura, ele vai vir para a manifestação, a mobilização, manifestação continua sem data para terminar, né? É um bloqueio momentâneo, é o que a gente chama de relâmpago. Vocês param um pouquinho, conscientizam o motorista e depois solta, como é que é? Isso, a gente está fazendo de 15 em 15 minutos, tem regiões de 30 em 30 minutos, de hora em hora. Cada região está fazendo de uma maneira. Para não ter problema nem para a sociedade, não trazer a sociedade contra o agricultor, que é o que a gente não quer, e também não ter problema com a polícia também, não levar o movimento, a manifestação para um lado que dá bagunça. A gente está tentando evitar isso. E, ao mesmo tempo, tentando conscientizar o governo, né? O que está sendo difícil. Isso daí que eu ia falar, isso já é mais difícil. Porque, assim, é disso que se trata. Porque, além de ter uma batalha contra o governo que prometeu, que foi fazer campanha, o Lula teve lá, né, no ano passado, nas áreas de enchentes, fez fotos, fez filme, né? Claro, né? Fazer propaganda todo mundo faz. Né? Facilitar a vida dos produtores, não fazem. O Lucas e os produtores gaúchos estão com dois problemas, não é só o governo. É o que a gente chama de oposição do PT. Os caras entram nas narrativas das matérias como essa aqui, daqui a pouco eles entram para dizer que não é nada disso, que o Lucas tem caminhonete trançada, tem dinheiro, ele não tem que pedir dinheiro para ninguém. Vamos deixar bem claro, hein, Lucas? Vamos deixar bem claro. O Lucas não está pedindo dinheiro para ninguém. O Lucas está pedindo para que dê um fôlego para eles poderem colher uma safra, porque faz 4 safras, ou seja, 4 anos que eles não conseguem colher. Como é que vai pagar a dívida sem colher? É disso que se trata, Lucas? Exato, seu João. A gente não está pedindo perdão de dívida, não está pedindo nada. Está pedindo um prazo para pagar a nossa dívida com a nossa produção. Ninguém está pedindo nada disso. É simplesmente isso. E essa narrativa também que é criada porque o agricultor tem os caminhonetão, tem isso, tem aquilo. Eu deixo aqui o convite para quem fala isso, pegar seu carro de passeio, ele anda na sua cidade, na sua via pavimentada, e visitar uma fazenda, um produtor, de um agricultor, pegar seu carro e ir lá para fora, pegar a estrada de chão batido, vamos ver se ele vai mudar essa ideia que se um carro de passeio que o pessoal usa na cidade pode ser usado no campo. Pessoal, é difícil de entender isso. A gente tem familiar mesmo, que a gente convida para ir para fora, ir para o campo lá, o pessoal não gosta de botar o carro de passeio na estrada de chão. E a caminhonete do agricultor é um utilitário, não é um bem de luxo, não é um item de luxo. Se o agricultor ia ter uma caminhonete, um bem que fosse para ter de luxo, ele não ia ter vamos supor, uma Hilux, que é dura aí para andar, que é ruim de andar, ia ter um Porsche, ia ter um carro de marca renomada, não
uma caminhonete dura. Então a caminhonete é um item é um utilitário do agricultor. Assim como a máquina, que o trator que vale 1 milhão, 2 milhões, é uma máquina de ferramenta, uma ferramenta de trabalho. Não é uma casa na praia, não é uma piscina. Então a sociedade tem que entender isso. A gente não tem a máquina por um bem, por um luxo, e sim para produzir, levar o alimento, levar a comida até a mesa da população e do cidadão. Se o campo não planta, a cidade até vai janta, mas vai pagar mais caro. E se o produtor não tem capacidade de continuar plantando, não tem capacidade de dar a devida manutenção na sua máquina, ou até mesmo trocar esse trator, essa máquina que a gente utiliza lá no campo, lá fora, a fábrica, que é lá no grande centro, que é na grande cidade, não vai produzir também. E se a fábrica não produz, ela vai mandar embora seu funcionário. E a E população, o às povo vezes, tem que ter é, isso é. em mente e entender que a gente vive em sociedade. Qualquer crise num setor vai refletir em toda a sociedade, né? Não, e as pessoas acham que você tem uma máquina colhedora por luxo, né? Bom seria se você não precisasse, né? Se endivida 2 milhões e tem que pagar. E é disso que se trata. Então, assim, durante todo o tempo, desde a enchente do ano passado, esse ano vocês tentaram plantar de novo pela 4ª vez, aí veio a seca e roubou a produção de vocês. Vocês vinham alertando, olha, dia 30 vai chegar o boleto. E chegou. No seu caso específico, você largou a sua família, criança nova da sua casa, e foi à rua para protestar, para dizer, gente, vocês querem me matar? É isso? É disso que se trata? Muito bem. 30 passou. E as suas dívidas? Como é que faz agora? Elas estão para serem pagas, Lucas? As minhas dívidas estão lá, vencidas. Então, hoje, ontem eu já recebi 4 mensagens, não hoje, agora de manhã, do Serasa de títulos indo para protesto. E não tem o que fazer, eu não tenho como pagar. E se continuar nessa situação, vou plantar como a próxima safra? A dívida vai ficar. O produtor vai deixar a sua atividade, vai parar de plantar, e a dívida lá no banco, lá na cooperativa, na revenda de insumo, vai ficar. Se eu não continuar plantando, eu não vou conseguir plantar, eu não vou conseguir pagar. Você não E vai o ter governo não está crédito. entendendo isso, não está enxergando essa situação, né? Ou seja, você não vai conseguir plantar porque você não vai ter crédito. Você precisa ter crédito para comprar Exatamente. no armazém, claro. Muito bem. Agora, o banco, ou seja, o seu credor, não importa seja banco, seja cooperativa, sei lá, quem te vendeu, ele tem lá uma assinatura sua. Devo, não nego, pago quanto puder. Só que não dá para você dar um bico nessa dívida, como se diz aqui no Mato Dentro. Tem as suas garantias. O que você deu em troca? Quais são as suas garantias? Garantia de máquina, garantia de um restaurante. A gente não tem área muito grande de terra, minha família. A gente tem a área que tem do pai ali, a gente deu de garantia. Enfim, as máquinas que a gente já tem paga e o aval. Então é um problema para todo mundo, porque eu vou ter o meu nome negativado, o meu avalista negativado e assim por diante. Então, essa resolução que o Conselho Monetário trouxe aí na sexta-feira, possibilitando e deixando a critério da instituição financeira, nem obriga a instituição financeira a cumprir, de 3 anos, não serve, porque se o produtor ir lá no banco e querer alongar sua dívida, o banco vai dizer, não, a gente aceita se quer. E vale também aqui alertar que o banco mais fácil que tem de negociação hoje aqui no Rio Grande do Sul é o Banco do Brasil. O produtor que lá alongar sua dívida no Banco do Brasil para 5 anos, o banco atende sem nenhuma dificuldade. Mas os 5 anos também não resolve, a gente não vai conseguir pagar as dívidas em 5 anos, a gente precisa de um prazo maior. Aí o governo vem e dita uma resolução, sendo menor que o Banco do Brasil, por exemplo, já estava ofertando. Então é uma coisa sem fundamento. Bom, para quem acha que o Lucas não tem razão, né, porque os esquerdistas escrevendo aí, eles são extremistas, são cruéis. Como o Lucas acabou de explicar, não é só o Lucas, são todos. Eles deram em garantia suas propriedades, suas terras. E inevitavelmente serão executados, a menos que o governo cumpra o que prometeu. Faça uma securitização da dívida, jogue o vencimento lá para frente, deixa eles trabalharem para pagar a dívida. É disso que nós estamos insistentemente falando. Mas mesmo assim, se isso não convence você que é de esquerda, cruel, vamos levantar um outro problema mais cruel ainda, que está circulando na internet, que é de produtores desesperados que atentaram contra as suas próprias vidas. Tem um vídeo que diz que foram 18 pessoas que atentaram contra a sua vida. É isso mesmo, Lucas? É o que a gente chegou até nós, né, até hoje, né, são 18, isso que o pessoal também não gosta de tocar nesse assunto, né,
deve ter muito mais. Então, esse é um problema. E fora o que a gente vem conversando com o produtor, tem muito produtor que fala em fazer isso, e a gente entra em contato, tenta motivar, tenta mostrar para o produtor que não é um problema exclusivo só dele, que é um problema de praticamente todo agricultor do Rio Grande do Sul, e a gente precisa se unir nesse momento aí para tentar trazer uma solução. E assim, quem fica falando que é um movimento de direita, de esquerda, ou seja, o que for, de grande produtor, o pequeno não está aí, enfim, essas narrativas que são criadas aí para dividir o movimento, eu digo, eu sou mais de direita, tenho minha posição de direita, mas acima de tudo eu sou pelo certo. Se um deputado de esquerda fizer a coisa pelo certo que nos atenda, vai ter o merecimento, vai ter o aplauso devido pelo que ele fez para nós aí. E se um deputado de direita não fizer o que a gente está pedindo, vai ser criticado, e é assim que a gente tem tomado a nossa decisão e mantido o nosso movimento. Eu vou dar um exemplo para quem acha que é um movimento só de direita, o pessoal de Ulha Negra, aí, que é um assentamento, estão lá manifestando, trancando asfalto desde o dia 13 também. É um assentamento da reforma agrária lá que não foi atendido pelo governo. A seca não escolheu o produtor de esquerda ou de direita para pegar a chuva, ou deixar de chover ou não chover. A seca, a enchente do ano passado não escolheu o produtor de esquerda ou de direita, onde que ia ser chover mais ou menos. E assim por diante, não escolheu o pequeno, médio, grande produtor para dar seca à lavoura. Então é um problema de Estado, não tem tamanho de produtor, não tem posição política, todo mundo está na mesma situação. E o que a gente está enfrentando no campo, logo, logo vai chegar na cidade, já está chegando, né? A gente tem relato de prefeituras, prefeitos aí que a arrecadação municipal está caindo 30%, 40%, até 70%. Então é investimento menor na saúde, na educação e na segurança. Já é um caos o jeito que está, imagina chegando menos recursos o jeito que está, a gente está vendo aí no cenário a curto prazo, né? Bom, você disse que vocês não vão parar, né? Mas tem um momento que cansa. Qual é o prognóstico, qual é a expectativa, qual é a perspectiva com que vocês trabalham ou estão nesse movimento aí, Lucas? Sim, seu João, cansado a gente já está, não vou negar, dizer que a gente está disposto, enfim, mas não tem outra saída, a gente não tem outra escolha. Se a gente não alongar essa dívida, porque hoje o agricultor gaúcho, se alongar a dívida por 3, 4 anos, vamos supor, no melhor cenário, o governo vai lá e alongue todas as nossas dívidas por 3, 4 anos. O produtor amanhã depois vai lá no banco pedir um crédito para plantar a próxima safra, porque se ele não tem dinheiro para pagar as contas, ele não tem dinheiro para plantar também. Ele vai lá no banco pedir um custeio para fazer a próxima safra, o agricultor não tem, seu endividamento está muito alto, não tem garantia para pôr nesse novo custeio, nessa nova operação, ele não tem crédito. Então a gente vai continuar na mesma coisa. Ou a gente vai alongar a dívida e vai sem crédito para plantar a próxima safra. Então a gente não tem escolha. Estando cansado, estando desmotivado, do jeito que a gente tiver, a gente vai ter que continuar porque não tem outra solução. Se não tiver um alongamento da dívida, uma garantia que o agricultor gaúcho acesse novas linhas de crédito para poder se manter na atividade, a gente não tem o que fazer. A gente vai ficar junho, julho, agosto, setembro e assim por diante, manifestando, mobilizando, e vai chegar um momento que o pessoal vai perder a paciência. Daí vai virar bagunça, é o que a gente, por enquanto, vem tentando evitar, né? E a gente acredita muito que vocês vão conseguir, porque você é uma das lideranças mais sensatas que surgem nesses momentos mais difíceis na vida das pessoas. Lucas Scheffer, lá de Cacequi, falando conosco aqui ao vivo no Tempo e Dinheiro, sempre dizendo, viu, Lucas, nós estaremos sempre à sua disposição, tantas as vezes que você precisar e for necessário. Vamos em frente, não desista. Seu João, não sei se como é que está o tempo aí. Eu gostaria de fazer um apelo também para a nossa Farsul, a nossa FETAG, a nossa CNA, que a gente sabe que vocês têm muita força dentro do governo ali. A CNA bota projeto e tira projeto da pauta lá para ser votada. Cadê a CNA para levar a nossa situação para frente? Cadê a Farsul? Cadê a FETAG? Faz um ano que o governo vem nos enrolando os agricultores e a gente aqui na mobilização fazendo das tripas coração para tentar manter o pessoal, tentar chamar o agricultor para manifestação, e as nossas entidades não estão fazendo a mesma coisa. Vocês vão se mexer quando não tiver mais agricultor, quando a agricultura estiver quebrada, e não adianta mais. Fica esse apelo aí para o nosso, tanto a FETAG como o Farsul, chamar o produtor para manifestação aí, abraçar junto essa causa aí. E não adianta só ficar de reunião e de promessa aí, que disso aí a gente já vem há mais de ano e até agora não trouxe solução. O que nos resta é manifestar e cobrar o governo, né? Muito bem, Lucas Scheffer, desculpe. Como eu disse, continue firmes e fortes, mas com muita sensatez.
O tempo e dinheiro estará à sua disposição, Lucas. Vamos em frente, muito obrigado. Obrigado, seu João. Vamos em frente. Sérgio Braga. Vamos aproveitar agora, vamos à frente e adiante, João Batista, né? Depois dessas informações lá do Rio Grande do Sul. Bom, porque agora é a hora também das notícias das marcas. Saiba quais são os principais destaques do setor de máquinas agrícolas com a Elaine Valdez. Vamos lá, Gleidson. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana? E a John Deere anuncia a aquisição da empresa Centeira. Líder no fornecimento de soluções em captação de imagens aéreas agrícolas, a empresa é sediada em São Paulo, Minnesota, Estados Unidos. A compra amplia suas tecnologias, oferecendo a produtores ferramentas para decisões estratégicas. As câmeras Centeira capturam dados de alta resolução e analisam ainda a saúde das plantas. A ACO inaugurou seu novo centro de desenvolvimento em plantadeiras em Ibirubá, Rio Grande do Sul, consolidando assim o município como polo estratégico global. Com um investimento de R$16 milhões e 2.400 metros quadrados, o espaço é dedicado à criação, testes e industrialização de novas tecnologias de plantio, reforçando seu compromisso com inovação e suporte ao agricultor. E para repercutir essa informação, eu falo agora com o vice-presidente global de engenharia da ACO, Fabrício Natal. Fabrício, a estrutura do novo centro foi feita para aumentar a eficiência dos processos, além de exportar para outros países? Nós temos a oportunidade, como engenharia aqui do Brasil, de sermos estrategicamente colocados numa situação aqui no Rio Grande do Sul que nós conseguimos projetar plantadeiras aqui para o Brasil e também para o resto do mundo. Nós exportamos hoje plantadeiras para os Estados Unidos e nós temos planos para exportar também para a Europa e fazer desenvolvimentos para o resto do mundo. A engenharia do Brasil, não só de plantadeiras, como também dos outros produtos da ACO, tem sido fundamental para o crescimento da empresa. Nós temos conseguido muitos projetos feitos aqui pelo Brasil, pela nossa engenharia brasileira, que tem muita competência para tal. Obrigada, Fabrício, pelas informações. E além do novo centro de desenvolvimento, a ACO mantém em Ibirubá sua fábrica de plantadeiras e implementos agrícolas. Um exemplo é a Plantadeira Momento, um projeto global 100% desenvolvido para o Brasil. Eu falo agora sobre a Agritécnica, a maior feira de tecnologias agrícolas do mundo, realizada na Alemanha. A DLG, Sociedade Agrícola Alemã, já anunciou os prêmios que serão entregues este ano. Para repercutir o assunto, eu falo agora com a nossa correspondente internacional, direto da Alemanha, Sara Kirchhoff. Sara, como estão os preparativos para essa edição e qual o tema escolhido este ano pela DLG? Olá, Elaine. Olá a todos aí no Brasil. Preparativos a mil para a próxima edição dessa gigante feira, que esse ano acontece entre os dias 9 e 15 de novembro aqui na Alemanha. E a DLG, que é a Sociedade Agrícola Alemã, anunciou os prêmios que serão entregues nesta edição com o tema Eficiência Touch Smart, que é toque inteligente. São 3 prêmios para inovações e conceitos em tecnologia agrícola. O primeiro deles é o Prêmio de Inovação Agritécnica em Ouro e Prata. Tem também o troféu Systems and Components, Escolha dos Engenheiros e o prêmio DLG AgriFuture Concept Winner, que é o conceito do futuro do agro. Esse último homenageia conceitos visionários de futuro, reconhecendo inovações em sistemas e componentes. Todos eles, Elaine, são destinados a empresas expositoras que apresentarem inovações e conceitos pioneiros para máquinas e tecnologias agrícolas internacionais. E as inscrições já estão abertas. Mais informações podem ser encontradas no site agritecnica.com. É com você aí no Brasil. Obrigada, Sara, pelo destaque. E com essa informação, eu encerro o Notícias das Marcas desta semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. E vamos direto às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, Nova York nesse momento tem alta de 0,46% para o julho a 3 dólares, 44 mais 0,3. Demais posições também apresentam variação positiva. Vamos lá, atualizando. Opa!
0,44 de alta o julho, repetindo, 343,95. Setembro, 341,40, 0,47 de alta. Dezembro, 3 dólares 36,55, 0,27 de alta. O março de 2026, 331,95, sobe 0,27. Em Nova York, o café sobe na B3 sacas em dólares, também em alta de 0,71% a 413 dólares a saca. Em Nova York, o café em alta, mas Londres apresenta queda, não aparece na tela, mas a 4.458 dólares por tonelada. O café robusta recua para o julho, nesse momento, queda de 0,98%. Bruno Labis conosco, comenta o mercado do café. Olá, Bruno! Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Estamos de volta. Tivemos uma semana de quedas, uma semana passada de quedas para o Arábica e para o Conilon. Dissemos aqui no dia 27 de maio que isto poderia acontecer nessa semana e aconteceu. O mercado rateando um pouquinho e sem força compradora até o momento. Arábica e Conilon caíram cerca de 5% na semana passada. Agora testam suportes mais baixos. O Arábica está encostado nos 340. Se perder, tende a buscar os 320, atenção. E o Conilon batendo nos 4.400 dólares por tonelada. O próximo suporte depois dos 4.400, caso ele perca, é os 4.100. Mercado frouxo. Do último topo registrado lá de 29 de abril até agora, café Arábica caiu cerca de 15% já praticamente dentro de um mês. E o Conilon fica na casa dos 20%. E é por este motivo, pessoal, que nós sempre batemos aqui na mesma tecla. Proteção é fundamental. O mercado não avisa quando vai virar ou realizar de forma mais intensa, como está fazendo agora. E geralmente o que fica depois é só o arrependimento. Então, por hoje é só. Um bom final de tarde para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Agora vamos às notícias da pecuária. Primeiro dia útil do mês de junho, com alta na B3, o junho a R$ 316 por arroba, sobe 1,10%, arroba para julho a R$ 327, alta de 1,76%, agosto R$ 330,10, alta de 1,62%, setembro, arroba negociada R$ 335,65, 1,5% de alta. Mercado físico hoje, 5 praças em alta, não houve recuo, segundo a Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 297,50, boi comum a prazo já descontado. No Rio Grande do Sul, Oeste, 10,65 quilo a prazo. Pelotas, 10,75. Sul da Bahia, ou Bahia ao Sul, R$ 266. Próxima tela, mais 4 praças do MT. Ao norte, 295,50, sudoeste do MT, 295,50, Cuiabá, 297,50, região sudeste do MT, 295,50. Tiago Bernardino, direto do CPE, comenta a abertura do mercado nessa semana e do mês de junho. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 2 de junho, começo de semana, começo de mês, com mais um boletim pecuário. Mercado esse que, obviamente, termina o mês de maio, registrando quedas ao longo do mês em todas as praças pesquisadas pelo CPEA, mas que demonstrou na última semana do mês de maio, de certa maneira, um mercado mais estável, patamares de negociações ao redor dos seus R$ 305, o indicador CPEA Exalc fechou a 306,10 na última sexta-feira, sinalizando sim o movimento da indústria em reduzir escala, né? Mas principalmente formando compras para a primeira semana, primeira quinzena do mês, que tradicionalmente tem uma dinâmica melhor. Somado ainda a um bom momento das exportações que vem oxigenando. Vale lembrar que o câmbio, patamares aí de 5,70,
acima aí dos seus 5,60 traz uma competitividade interessante para a nossa carne. O ponto de atenção para o mercado pecuário, para esse começo de mês, reside na carne competitiva, né? A principal carne concorrente, que é o frango, que nos últimos 15 dias do mês de maio recuou quase que 7%. O que a carne bovina recuou 7% ao longo do mês de maio e somente 3% de 16 de maio até o último dia do mês, a carne de frango registrou essa queda muito como reflexo da influenza aviária. Então é importante o mercado pecuária de corte, ficar atento ao que está acontecendo com o mercado de frango, que traz para o mercado interno uma competitividade maior da sua carne. Mas o cenário tende a ser favorável, o mercado futuro já para junho fecha sexta-feira sinalizando algo em torno de R$ 312, mas abre hoje, dia 2 de junho, já com negociações no patamar de 315, 316 para o final de junho. Então deve ser um mercado aí de recuperação, não preços fortes, mas uma valorização maior do mercado pecuário. A gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais informação, com o mercado de terça a quarta-feira sendo mais oxigenado. Forte abraço a todos e bom trabalho. Tiago Bernardino, a gente agradece a participação do CPEA. Até uma próxima. Para poder encerrar essa edição do Tempo e Dinheiro, você que nos acompanha Brasil afora já sabe, contribui muito, faz parte também do Clube de Assinantes. Quem não faz parte do Clube de Assinantes, está lá o convite permanente feito por toda a equipe, inclusive pelo João Batista, para que você venha fazer parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Enchendo a tela só para poder confirmar, 19998132915. Liga lá, manda uma mensagem que você certamente vai fazer parte, vai ter o orgulho de fazer parte desse grupo, né, de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. E diariamente nós temos as mídias sociais em que você pode acompanhar todas as informações do Tempo e Dinheiro. Vá lá também, curta, comente, compartilhe. Sempre é importante que você desça o dedo aí para poder curtir, né, a nossa programação, seja no YouTube, no Facebook, no TikTok, né, principalmente essas informações aí para que você continue nos acompanhando. Agora tem mais um canal, mais um satélite transmitindo a programação do Tempo e Dinheiro. Vamos acompanhar como é que é essa transmissão. Faz parte de uma nova tecnologia, um novo canal para o Tempo e Dinheiro. Vamos lá? O Tempo e Dinheiro agora está em mais uma TV aberta para todo o continente. Canal C3 570 Parabólica Digital. Canal C3 570 da antiga Climatempo. Está transmitindo o Tempo e Dinheiro nesse canal aberto para todo o continente. Parabólica Digital. Satélite B1, canal 570. Assista o Tempo e Dinheiro de segunda a sexta-feira, 12 horas e 30 minutos até as 14 horas. A melhor informação para o produtor rural ser o mais bem informado do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, aumentando a sua abrangência para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Agora na Digital 570 do canal C3. E vamos em frente. E vamos em frente com muitas informações e informações que não param de chegar. Para poder finalizar, vamos falar ainda sobre o mercado do boi gordo. Iberville Neto, boa tarde para você. Olá, o mercado do boi gordo começou a semana lento, o que não é nenhuma novidade, mas quando a gente pega o que aconteceu na última semana isso começa a trazer uma expectativa um pouco mais positiva para esse mercado. Eu não estou falando de um mercado aqui que na nossa visão deve virar e começar a subir de maneira muito forte, mas as quedas que vieram sendo observadas nas últimas semanas, na nossa visão, elas já perderam força, o movimento de baixa perdeu força. A gente tem observado redução nas escalas de abate de maneira geral, claro, sempre há as exceções, mas de maneira geral uma redução nas programações de abate, um cenário de início de mês que colabora com o escoamento, um cenário de exportações que segue muito positivo. Então, a associação desses fatores, se somando à saída das fêmeas do gancho, que costuma acontecer mais no final do primeiro semestre, e aí para o segundo semestre a expectativa é de um número menor de fêmeas, o que não é novidade. Não é por causa do ciclo que a oferta de fêmeas diminui no segundo semestre, é por causa das oscilações anuais. Mas na nossa visão,
a gente já está entrando em um momento, ou está próximo de um momento no qual as fêmeas vão começar a sair da jogada, mesmo nas comparações anuais, mesmo considerando a sazonalidade dentro do ano. É a nossa expectativa. Quando a gente pega os dados consolidados de abate até abril, os dados até maio ainda são muito... ainda vão ser ajustados, mas os dados até abril eles já mostram praticamente uma estabilidade de abates. Quando a gente soma isso, um cenário de exportações aumentando, a gente tem um cenário de menos oferta de carne no mercado doméstico, e isso abre espaço para que o mercado siga mais firme, mesmo em um cenário de economia com inúmeros pontos de cautela que nós temos observado atualmente. Mas a nossa expectativa ela segue positiva para os próximos meses. A gente só tem que avaliar realmente quando que esse mercado efetivamente vai bater o pé nesse fundo de poço aqui, nesse vale de preços de final de safra. Ainda é cedo para cravar isso, mas a nossa expectativa é que nós não estejamos longe de o mercado dar uma mudada de direção. Tá? É cedo, mas a indicação atual ela é positiva. Um abraço e até mais. Obrigado, outro. E com as informações do Iberville Neto e outras que você acompanhou ao longo desta segunda-feira aqui do Tempo e Dinheiro, encerramos essa edição. Estaremos de volta amanhã a partir das 12h30. A todos que estiveram conosco, mais uma vez o nosso muito obrigado e até amanhã.